Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa nona aula da quarta-feira às 5h57. Essa aula que a gente faz toda semana, e se tu tá caindo aqui de paraquedas, é a primeira aula que tu vem assistir, certo? Eu vou te explicar mais ou menos como tudo funciona. O que acontece por aqui? Toda quarta-feira às 5h57 e toda sexta-feira às 11 horas da manhã eu dou uma aula ao vivo por aqui mesmo. Na quarta-feira a gente se dedica mais à mentalidade financeira, a construir essa base. A base para uma construção financeira, a construção da riqueza e prosperidade de longo prazo. E na sexta-feira é o nosso quadro Mão na Massa. Nosso quadro Mão na Massa, que é justamente onde a gente coloca a mão na massa e eu ensino algo novo. Sempre, tanto a aula de quarta quanto a de sexta, tu consegue sair com conteúdo suficiente para tu tomar uma decisão. Para tomar uma decisão e ir para a prática, e ir para ação. É sem teoriazinha, sem balela, aqui é tudo prático para realmente a gente conseguir acelerar ainda mais na rota da riqueza, certo? Então, essa aula aqui vai durar de 30 a 40 minutos, tira as distrações, elimina as distrações, tira tudo que pode dar notificação perto de ti, celular, computador, se está cheio de notificação, desativa tudo e foca aqui comigo, porque hoje a gente vai falar de um tema muito pedido, que é o melhor investimento para ter agora. Essa provavelmente é a pergunta que eu mais recebo. Vinícius, qual é o melhor investimento para eu ter agora? Ou vem algumas variações, né? Algumas variações dessa mesma pergunta, mas significam a mesma coisa. Me perguntam assim, é hora de investir em dólar? É hora de investir em títulos públicos? Em qual título público? É hora de investir em ações? Será que eu devo equilibrar, investir mais num investimento porque eu tenho nesse outro? Ou seja, tudo é variação do quê? O que eu invisto agora? Onde que eu invisto o meu dinheiro agora? Muito bom dia, pessoal que está chegando aí, muito bom dia. Vamos prosseguindo aqui. E essa realmente é a pergunta que eu mais recebo, eu relutei por muito tempo para responder essa pergunta, mas eu resolvi hoje vir aqui para responder essa pergunta de uma maneira que tu nunca mais vai esquecer. Tu nunca mais vai esquecer dessa resposta que eu vou te dar e com certeza a partir de hoje tu vai parar de perguntar com tanta frequência isso na tua própria cabeça. Qual será o melhor investimento para eu ter agora? Tu vai começar a parar porque tu vai encontrar a solução nessa aula ao vivo, certo? E eu vou te contar, justamente eu vou te responder essa pergunta te contando uma história de uma maneira que tu nunca mais vai esquecer. E o que acontece? Essa história tem alguns personagens e eu gosto muito de ensinar, de explicar algumas coisas contando histórias, porque é muito difícil a gente esquecer de histórias. Muitas vezes a gente esquece do que nos falaram, de uma regra, do teorema de Pitágoras, da fórmula de Bhaskara, disso a gente esquece. Mas da história é muito mais difícil a gente esquecer. E nessa minha história existem vários personagens diferentes. O primeiro personagem é a Alice. Alice ela tem 23 anos, tá? Todas essas pessoas que eu vou começar a falar para ti agora são pessoas que querem começar a investir, que por algum motivo querem começar a investir. E a Alice ela tem 23 anos, ela é bem nova, ela está começando a trabalhar agora, ela se formou na faculdade há pouco tempo, tá? E hoje ela está no 0 a 0, ela não tem nenhuma dívida, ela não tem nenhum investimento, ela não tem nada disso, ela realmente está no 0 a 0 e ela quer gerar renda passiva, ela está buscando o quê? Ela não precisar mais trabalhar para ganhar dinheiro no longo prazo. Esse é o objetivo dela. Então ela tem 23 anos, está começando a trabalhar agora, está no 0 a 0, não tem dívidas, nem tem investimentos e justamente quer gerar renda passiva, ou seja, quer ganhar dinheiro sem precisar estar trabalhando. E aí eu me pergunto, qual o melhor investimento para Alice ter agora? Ela me perguntou isso. Qual o melhor investimento? E eu fico me perguntando, qual será que é o melhor investimento para Alice ter agora? Sem dúvida, se ela está no início dessa jornada, no início dessa caminhada, se ela não tem nenhuma dívida, isso já é ótimo. Ela é novinha, ela está querendo gerar renda passiva. Ou seja, para ela, são dois os melhores investimentos para ela fazer. É investir em conhecimento e investir para formar a sua reserva de oportunidade. Por quê? Não adianta nada eu querer gerar renda passiva no longo prazo, eu querer não precisar trabalhar para ganhar dinheiro e eu conseguir investir para garantir o meu futuro, se pode vir um revés aqui no meu momento presente e eu não ter dinheiro para justamente me manter, me sustentar nesse momento presente.
Então a primeira coisa que eu foco é no presente. Não foca lá em investir só em ações para o futuro, porque isso vai ter render dividendos, porque as ações vão se valorizar. Não foca só nisso. Não foca só nisso. Primeiro, foca no momento presente. Por isso, constituir, em primeiro lugar, uma base de conhecimento para saber o que está fazendo, certo? Ou pelo menos para saber onde está se metendo, e criar a reserva de oportunidade, que é justamente também chamada de reserva de emergência, que é justamente para a gente utilizar em momentos tanto de emergência quanto de oportunidade. Emergência do quê? Fui demitido, bati o carro, não tinha seguro, estourou um cano em casa, vou ter que fazer uma manutenção aqui em todo o encanamento, alguns problemas que podem surgir, uma doença na família, que o tratamento seja melhor quando eu pago particular ou que eu precise complementar o tratamento que é disponibilizado pelo meu plano de saúde, enfim, para emergências, certo? E para a oportunidade é o quê? Vem uma crise amanhã, vem uma crise daqui 1 ano, daqui 2 anos, as ações caem, despegam 40%. Se eu não tiver dinheiro em reserva de oportunidade, eu não vou poder pegar esse meu dinheiro e investir justamente para comprar ações a preço de banana. Comprar ações com desconto, pegar uma ótima liquidação, uma ótima Black Friday e conseguir investir nas mesmas ações talvez que eu já tenho, só que a preços muito inferiores porque está no momento de crise, todo mundo está com medo, o pânico está instaurado, certo? Então eu tenho que ter esse mindset. No caso da Alice, o melhor investimento para ela até agora é justamente conhecimento e reserva de oportunidade. Formar essa reserva de oportunidade. Depois ela vai focar numa carteira de longo prazo, uma carteira de investimentos de longo prazo que mais adiante eu vou explicar como é essa carteira de investimentos, certo? A segunda personagem da nossa história aqui é a Clarice. A Clarice é um pouco diferente da situação da vida dela. A Clarice ela tem 28 anos, certo? Ela já tem a sua reserva de oportunidade formada. Ela começou a trabalhar e logo começou a investir. E o primeiro foco dela foi justamente formar a sua reserva de oportunidade. E ela já tem ela formada. Hoje ela não tem dívidas, ela fez opções, ela fez a escolha de morar de aluguel, então ela não tem financiamento para pagar. Ela já conseguiu comprar um carro, ela tem um carro, porque para ela é necessário para a situação de vida dela, do trabalho dela, certo? E ela está querendo investir com foco na independência financeira. O mesmo objetivo, veja, o mesmo objetivo da Alice. O mesmo objetivo da Alice, só que a Alice ainda não tem conhecimento, ela não parou para estudar nem a reserva de emergência formada, certo? Nem a reserva de emergência formada. Então, para a Clarice, qual é o melhor investimento para ela ter agora? Com certeza não é um melhor investimento para ela ter agora. Ela precisa ter uma carteira de investimentos antifrágil. O que é uma carteira de investimentos antifrágil? É uma carteira que perca pouco dinheiro num cenário de crise, num cenário ruim, ela talvez perca um pouco dinheiro, e no cenário positivo ela ganhe muito dinheiro, tem uma rentabilidade muito alta. É quando eu tenho um espaço limitado para queda e tenho uma possibilidade muito maior de ganho. Isso é uma carteira antifrágil. E aí, onde ela pode investir, né? Mais do que eu dizer onde ela pode investir, eu vou ter que dizer onde eu invisto meu dinheiro. Como que é a minha carteira antifrágil? Ela é composta de ações, ela é composta de fundos imobiliários, ela é composta de dólar, de ouro, como seguros clássicos contra crises, e ela é composta também por títulos públicos. Ela pode fazer um mix de tudo isso, para justamente ela conseguir ganhar muito dinheiro no longo prazo e conseguir alcançar a independência financeira. E aí ela define os percentuais. Quanto por cento do meu dinheiro eu vou investir em ações, em dólar, em ouro, em fundos imobiliários, em títulos públicos? Ela vai tomar essa decisão com base no quê? Eu já vou ter que contar como que eu tomei minha decisão de investir 30% do meu dinheiro em ações. Por quê? Porque eu invisto 30% em ações, 10% em fundos imobiliários, 10% em dólar e ouro e 50% em renda fixa em títulos públicos, porque eu não perco tempo para ver outros títulos de renda fixa. Eu prefiro focar em títulos públicos. E aí eu foco minha atenção, realmente meu tempo, para eu analisar investimentos que realmente podem me dar mais dinheiro, como por exemplo ações, que pode se multiplicar por N vezes. Um título público, se eu for escolher um CDB no lugar do título, às vezes eu vou ganhar 0,5% a mais ao ano. Isso não vai mudar a minha vida. E se eu ficar olhando no longo prazo, daqui 50, 60 anos, poxa, não precisa fazer uma projeção até o limite superior. O foco aqui é a construção de riqueza de forma mais acelerada que o comum, que o normal. Então eu não vou ficar focando em detalhinho, eu foco no fundamento das coisas.
E aí ela vai definir um percentual justamente para cada classe de ativo que a gente chama. Então um percentual para ações, um percentual para fundo imobiliário, um percentual para ouro e assim por diante. E de tempos em tempos ela vai fazer o rebalanceamento da carteira dela. O que é esse rebalanceamento da carteira? Nada mais é do que, vamos lá, eu disse que eu defini que eu vou investir 30% em ações, que eu invisto, né? 30% em ações já faz alguns anos, 10% em dólar, 10% em dólar e ouro, 10% em fundos imobiliários e 50% em títulos públicos. Isso, digamos que eu comecei a investir, digamos que hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, dia 7 de agosto de 2019, certo? E digamos que daqui 3 meses eu vou lá e revisito esses meus investimentos, porque eu não preciso ficar olhando toda hora. O foco é a gente ter investimento para gerar renda passiva, ter investimento para ter dinheiro e tempo disponível para fazer o que a gente realmente quer fazer. Não sei tu, mas eu não tenho esse tesão de ficar toda hora olhando para os investimentos, gerando aquela ansiedade. Eu não tenho tesão por ansiedade, então eu não fico olhando toda hora. Depois de 3 meses eu fui lá olhar meus investimentos de novo. Eu vi que a bolsa subiu um pouco e o dólar acabou caindo, certo? E a bolsa subiu, os fundos imobiliários subiram um pouquinho, ou seja, aquilo que estava organizado, aquilo que estava 30% em ações, 10% em fundo imobiliário e assim por diante, não está mais organizado assim. Se as ações subiram, talvez elas representem agora 33% do meu patrimônio inteiro. Como o dólar caiu, o dólar e ouro não representam mais 10, eles representam agora 8, certo? Fundos imobiliários subiu um pouquinho, representa agora 11. E aí, os títulos públicos eles renderam de forma positiva, só que as ações dos fundos imobiliários subiram mais, então representa agora 48%. O que eu vou fazer nesse cenário? Rebalanceamento, alocação de ativos, que é a estratégia que garantiu para os 10 melhores fundos de investimento do mundo esse título, né? A maior parte da rentabilidade deles, esse título de melhores fundos de investimento, hedge funds, na verdade, que é muito parecido com fundo multimercado aqui no Brasil, são os hedge funds lá nos Estados Unidos. Então só essa estratégia da alocação de ativos já garante 80% do retorno desses fundos de investimento, que são os 10 melhores do mundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar à minha configuração original. Se eu tenho 32% do meu dinheiro agora em ações, eu vou vender um pouco das minhas ações, certo? A bolsa está subindo. Isso vai ser difícil controlar teu emocional nesse momento. É bom que tu saiba disso, é bom que tu já saiba disso. Porque quando a bolsa está subindo, qual é a nossa tendência? Está subindo, eu vou investir mais. Quando está caindo, a gente, meu Deus, está caindo, eu vou cair fora. Só que aí, essa é a história do perdedor. Essa é a história do cara que compra na alta e vende na baixa. Como que a gente distorce e entra para o lado positivo do negócio? A gente respeita o método da alocação de ativos, que é o quê? Eu vi que a bolsa está subindo um pouco, passou 3 meses, passou 6 meses, passou um ano, depende do prazo que tu definir para isso, eu vou vender um pouco do que está subindo e compro o que está caindo. Dessa maneira eu sempre vou vender na alta e comprar na baixa. Ao contrário do que a grande maioria faz, do que a grande maioria das pessoas faz, que é, quando está subindo ela quer comprar mais, então ela compra na alta, e quando está caindo ela quer vender, ela quer se desfazer, elas acabam vendendo na baixa. E se tu comprar na alta e vender na baixa, isso vai dar zebra. É um processo lógico, né? Se eu comprar mais caro e vender mais barato, eu vou ter prejuízo. O foco é justamente o contrário. Então eu respeito o método, certo? Eu respeito o método. E como que eu defino quanto por cento eu invisto em ações? Quanto eu defino quanto por cento eu invisto em fundos imobiliários? Essa foi uma definição minha com base em experiência. Tem várias teorias, mas a teoria na prática é bem diferente, né? A teoria na prática é bem diferente. Então, existem algumas regrinhas que não têm fundamento nenhum, na minha visão, para definir o quanto por cento tem que investir em ações. O teste que eu fiz foi o teste do travesseiro. Eu chamo teste do travesseiro. Como que eu fiz? Eu coloquei o pezinho na água, peguei 5% do meu dinheiro e investi em ações. Dormi tranquilo por uma semana, beleza. Queria investir mais, fiquei com essa vontade. Aí eu fui lá e coloquei 10% do meu dinheiro em ações, não só mais 5%. Fui dormir, dormi bem. Uma semana, dormi tranquilinho. E eu queria investir mais em ações. Então, fui lá, 15%. Uma semana, 20%. Uma semana, dormi bem. E assim por diante. Quando eu cheguei a ter 35% do meu dinheiro investido em ações, eu fui dormir, durante uma semana eu dormi meio preocupado. Eu comecei a pegar o celular para olhar toda hora a cotação das ações, porque tinha muito dinheiro meu ali. E aí peraí, vamos voltar para os 30%. Dormi bem, até hoje eu durmo bem, nunca mais mudei esse percentual, porque para mim é o suficiente. Eu tenho um determinado perfil, eu aceito um determinado risco, só que não vai ser um questionário de uma corretora, de um banco, que vai te dizer qual é o teu perfil de investidor.
É só a prática que vai te dizer isso. Não é um questionáriozinho que tu responder ali que vai te dizer isso, até porque os teus sentimentos, quando acontece uma alta, uma queda do mercado, é totalmente diferente na hora do vamos ver, que a gente chama, do que no momento que eu estou tranquilo, sentado no meu computador, abrindo uma conta na minha corretora e respondendo um questionáriozinho ali com supostas possibilidades do que pode acontecer, com supostas situações que possam vir a acontecer, certo? Então, como que eu defino o percentual de cada classe de ativo? Teste, experiência, prática. Então, o que tem que fazer? Poxa, bota logo o pé na água, porque quanto antes, investe R$10 do que tu quer investir para ir conhecendo a dinâmica e se acostumando com isso, certo? E aí tu pode perguntar, beleza, Vinícius, eu sou muito parecido com a Clarice. Eu justamente tenho a reserva de emergência formada, eu não tenho dívidas e quero investir para a independência financeira, eu já tenho essa carteira de investimentos formada. Eu já tenho ações, fundos imobiliários, títulos públicos, dólar e ouro, eu já tenho mais ou menos tudo estruturado, é do jeito que eu quero investir. Beleza, o que tem que fazer agora? Ter calma e continuar. Porque o fluxo do dinheiro, quando a gente fala de investimentos, e até na vida, o fluxo do dinheiro é justamente dos impacientes, o fluxo do dinheiro é dos impacientes para os pacientes. Quanto mais impaciente eu for, mais eu vou ficar querendo comprar e vender coisas, mais eu vou querer estar achando investimentos diferentes para investir meu dinheiro, porque parece que eu estou sempre perdendo uma oportunidade. E existe um estudo feito com mais de 100 mil contas, foi feito pelo Ted Oden, lá nos Estados Unidos, certo? Que foi feito com base no quê? Eles pegaram os dados de dezenas de milhares de contas de clientes numa das maiores corretoras dos Estados Unidos, e eles buscaram identificar qual é o perfil do investidor que realmente tem mais sucesso, mais lucro no longo prazo. E aí eles pegaram dados de dezenas de milhares de clientes, justamente para tentar traçar um perfil, identificar ali qual ponto que faz com que algumas pessoas tenham muito mais retorno do que outras. E aí, quem que ficou em primeiro lugar? Qual o perfil das pessoas que ficou em primeiro lugar, que teve as maiores rentabilidades no longo prazo? As pessoas que já tinham morrido e ninguém tinha ido lá resgatar o dinheiro delas. A segunda característica, o segundo perfil de pessoas eram aquelas que tinham esquecido a sua senha da conta da corretora. Então as primeiras pessoas, as que tinham as maiores rentabilidades eram as que já tinham falecido e ninguém tinha ido lá pegar o dinheiro. No segundo lugar, os que tiveram mais rentabilidade foram aqueles que esqueceram a senha da corretora e fazia muito tempo que nem entravam na corretora. Em terceiro lugar ficaram as mulheres, parabéns, as mulheres que elas tendem a girar menos a carteira, ou seja, a parar de ficar procurando sempre uma nova oportunidade e manter confiança na técnica, elas têm uma tendência maior disso do que os homens. Ou seja, na maior parte dos casos, a inação foi responsável por mais rentabilidade. Às vezes a gente quer agir para ter mais rentabilidade, mas isso não faz sentido, um experimento prático veio para mostrar isso. Então continua no método, confia e tenha calma, porque o fluxo do dinheiro realmente vai das pessoas impacientes para as pessoas pacientes, certo? E como que eu consigo, eu quero acelerar, eu acho que eu estou lucrando, não estou lucrando o suficiente, eu gostaria de ter uma rentabilidade maior. Só existem poucos fatores que podem interferir na tua rentabilidade, na tua construção de patrimônio. Primeiro, é a tua capacidade de ganhar dinheiro e poupar dinheiro. Quanto tu consegue investir por mês? Tu aumentando isso, tu consegue acelerar na rota da riqueza. Qual a rentabilidade dos seus investimentos? Até hoje tu está só na poupança? Se tu está só na poupança até hoje, tu provavelmente vai ter uma rentabilidade negativa esse ano, uma rentabilidade real negativa esse ano. Então vai ser muito difícil tu entrar na rota da riqueza. Talvez tenha que conhecer outros investimentos para aí aumentar o teu retorno sobre o investimento. E o terceiro fator é o tempo. Por quanto tempo tu espera ficar investido? Quanto mais tempo, mais os juros sobre juros, eles trabalham a teu favor. Inclusive eu vou deixar uma aula aqui embaixo que eu dei justamente para explicar essa questão dos juros compostos que às vezes a gente não entende muito bem. Muitas pessoas falam disso, mas não param para explicar o ponto a ponto, o passo a passo de como funcionam os juros compostos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo a aula sobre juros compostos para tu assistir mais tarde, certo? Beleza, essa é a situação da Clarice. Esse é o melhor investimento para ela até agora. Agora o Newton, vamos ver a situação do Newton. O Newton ele é um cara que tem 33 anos, certo? Ele é um cara que tem 33 anos e ele tem dívidas no cheque especial hoje. E faz bastante tempo que ele tem essas dívidas, não consegue pagar
vira e mexe, ele paga essa dívida, tem que recorrer ao cheque especial de novo, certo? E isso é com muita frequência. Só que ele agora ele está assustado e ele já tentou muita coisa, ele já fez renda extra, já tentou muita coisa e agora o que ele quer fazer? Ele quer investir para pagar as dívidas. Esse é o foco dele. E aí, onde esse cara investe? Qual é o melhor investimento para ele ter agora? O melhor investimento para ele ter agora é nenhum. Por quê? Porque o melhor investimento é ele justamente pagar as dívidas que ele tem. Justamente ele pagar as dívidas que ele tem. Tive uma ideia agora e eu vou fazer ao vivo aqui contigo que está me assistindo ao vivo. Vou pegar minha calculadora aqui. Vamos ver por que realmente não vale a pena a gente investir em nada, absolutamente nada, quando tem dívidas. Vamos lá. Qual o retorno, qual a rentabilidade que a gente tem hoje garantida se investir? Se eu investir, eu vou ter uma rentabilidade garantida de 100% do CDI, que é o que eu vou receber de rendimento quando eu tenho dinheiro lá no conta, quando eu tenho dinheiro em Tesouro Selic, quando eu fui lá investir em Tesouro Selic, certo? É esse tal de 100% do CDI, tá? Que eu já expliquei na última aula ao vivo da última sexta-feira, o que é Selic, CDI, todos esses nomezinhos técnicos que a gente fala por aí, às vezes não entende. Quanto que eu vou ter de dinheiro? Se eu pegar hoje 10 mil reais e investir em algo que me pague 100% do CDI, certo? 100% do CDI, ou seja, no Tesouro Selic, ou mantiver meu dinheiro no conta, certo? Quanto que eu vou ter de dinheiro daqui a 10 anos? R$ 16.145,28. Grave esse número, R$ 16.145,28. Agora, qual é a taxa de juro do cheque especial? Do cheque especial é justamente a média 12% ao mês. Então, digamos que eu tenha esses 10 mil reais em dívidas, justamente que eu tenha que pagar 12% ao mês de juro. Vamos ver quanto que esse bolo se torna daqui 10 anos. Vamos colocar aqui, vamos só mudar a taxa de rentabilidade. Simplesmente a minha dívida fica em 8 bilhões. 8 bilhões. Para tu ver que é insustentável isso. Insustentável. Parece absurdo, mas 10 mil vira 8 bilhões em 10 anos. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos entrar para um cenário em que não é cheque especial, em que é um empréstimo pessoal, que o juro é de 2% ao mês. 2% ao mês, que essa é a média do empréstimo pessoal. Beleza, vamos ver aqui, vamos mudar a taxa. Os meus 10 mil reais, que se eu for pegar ele para investir, vão virar R$ 16.145,28, quando eles estão numa dívida, eles se transformam em R$ 107.651,63. Os dois casos passaram-se 10 anos. Então, se eu invisto, passam-se 10 anos, eu vou conseguir 16 mil reais. Se eu tenho uma dívida em um empréstimo pessoal, pagando 2% ao mês, passam-se 10 anos, eu tenho uma dívida de 107 mil reais. Um valor aí que é quantas vezes superior? Mais de 6 vezes o valor inicial dos 10 mil reais. Então é por isso que a gente vê que não vale a pena. Se tu tem dívidas, quita tuas dívidas. Newton, tu tem dívidas, então vai lá e quita tuas dívidas. Tem que pagar essas dívidas para depois começar a investir. Muitas vezes a gente é submetido a promessas de pirâmides, de empresas que dizem que dão uma rentabilidade diária de 1% ou uma rentabilidade garantida mensal de 5%. Isso é impossível. A rentabilidade mensal garantida, a única que se pode garantir hoje é de, no máximo, 0,4%, no máximo 0,45%, porque aí sim é verdadeiramente garantida. Senão, não tem como fazer, mais que isso é impossível. Então não acredita em promessas de empresas que tentam ativar a tua ganância ou o teu medo para te ludibriar e te vender justamente investimentos mascarados, que na verdade são grandes farsas, grandes pirâmides que vão quebrar em algum momento. Talvez não quebre contigo no início, mas talvez vai quebrar quando tu tem muito mais dinheiro lá, certo? Então não vale a pena. Newton, 33 anos, tem dívidas? Se é no cheque especial, não importa onde é, paga as dívidas, quita as dívidas, depois vai começar a investir. O melhor investimento que o Newton pode fazer hoje é pagar as suas dívidas. Vai gerar renda extra, vai trabalhar muito mais, ele vai ter que dar um jeito para gerar essa renda e quitar as suas dívidas, certo? Agora vamos para a situação do Kleber. A situação do Kleber é uma situação um pouco diferente. Certo? A situação do Kleber, que idade tem o Kleber? Ele tem 40 anos. Ele está numa situação estável, está numa situação financeira tranquila, certo? E ele quer investir. O que eu quero dizer com uma situação financeira tranquila? Ele tem reserva de emergência, tá? Ele já é uma pessoa controlada financeiramente,
ele está investindo com foco na sua independência financeira, ele planeja se aposentar, inclusive, com 50 anos, tá? Faltam 10 anos, seguindo o planejamento dele ele vai conseguir, só que agora ele quer investir porque a filha dele vai fazer um aniversário de 15 anos daqui a 2 anos. Ela faz 15 anos e ele quer pagar uma festa de aniversário para ela. E aí ele quer investir com esse objetivo, justamente de pegar esse dinheiro e utilizar para gastar, para utilizar no aniversário de 15 anos da filha. E aí, qual o melhor investimento para o Kleber? Para o Kleber, o melhor investimento é um investimento com certeza que tem uma alta liquidez. O que é liquidez? É a velocidade com que eu consigo transformar um investimento em dinheiro. Então eu consigo, quando eu invisto em um investimento que tem uma alta liquidez, eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro rapidamente, certo? E como é um prazo curto, ele precisa que tenha um baixo risco esse investimento. Ele não pode correr o risco de, por exemplo, investir esse dinheiro do aniversário da filha dele em ações e vir uma crise e esse dinheiro derreter 40%. Ele não pode correr esse risco. Então ele tem que ter baixo risco, ele tem que ter alta liquidez e a rentabilidade, ele vai ter que se contentar com uma rentabilidade média no mercado. Porque é impossível, existe a trindade impossível. O que é essa trindade impossível? É justamente risco, retorno, rentabilidade e liquidez. É impossível eu conseguir um investimento que tenha alto retorno, baixo risco e alta liquidez. Isso aí seria um investimento mágico. É impossível a gente ter isso. Então, a depender do objetivo financeiro que eu tenho, eu vou investir e eu vou privilegiar um ou outro fator. Nesse caso, como é pro curto prazo, é 2 anos ali, é pouco tempo, eu não invisto em ações com foco menor que 3, 5 anos, certo? Então eu me entrego direto a investimentos que não vou fazer eu perder dinheiro. É um prazo curto, eu não posso correr esse risco. Então eu vou ter que privilegiar a liquidez, alta liquidez e baixo risco. Com isso eu vou ter que me contentar com a média do mercado. Então no caso do Kleber, como é um objetivo próximo, ele vai ter que investir num fundo DI do tipo simples, com taxa zero de administração, ele vai ter que investir no Tesouro Selic, ele vai ter que investir num CDB, num LCI ou numa LCA que respeite o prazo de quando ele vai realmente utilizar esse dinheiro, porque se eu investir no CDB, LCI e LCA, a não ser que seja com liquidez diária, que é a grande minoria é com liquidez diária, eu vou ter que, esse CDB, esse LCI e LCA tem um prazo, eu vou ter que respeitar esse prazo, certo? Então se o prazo é 2 anos, eu vou ter que esperar 2 anos para poder resgatar o dinheiro, eu não posso resgatar o dinheiro no meio do caminho. Se for 1 ano, mesma coisa, se for 5 anos, eu vou ter que esperar 5 anos e eu não posso resgatar o dinheiro no meio do caminho, certo? Então eu vou ter que investir no investimento com liquidez, fundo DI, Tesouro Selic ou CDB, LCI, LCA que respeite o prazo, certo? O prazo que eu tenho para atingir meu objetivo. Lembrando que no fundo DI do tipo simples, com taxa zero de administração, e no Tesouro Selic, eu posso me desfazer a qualquer momento desse investimento. Agora, CDB, LCI e LCA tem que respeitar o prazo, certo? Próximo personagem aqui é a Amanda. A Amanda, qual seria o melhor investimento para Amanda? A Amanda ela tem 50 anos, tá? Ela é viúva, ela não tem filhos. Ela é viúva, não tem filhos, morando com ela que dependam dela, tá? E ela vive da renda de aluguel de imóveis, que ela e o marido dela construíram um patrimônio durante a vida, desde os seus 20 anos investiam no mercado imobiliário, surfaram uma grande onda na década passada aí de valorização dos imóveis e realmente hoje ela consegue se sustentar e vive da renda do aluguel desses imóveis. Só que ela passou por um problema grande na última crise, que ela teve muita instabilidade, ela precisou, muitos locatários saíram dos imóveis e ela teve a sua renda muito diminuída, ela não conseguia alugar a um preço bom e ela queria um preço bom para o aluguel do imóvel. E aí a renda dela diminuiu muito e ela não conseguia vender, ela tentou vender os imóveis, só que demora, o que queriam pagar não era o que ela queria, o preço que ela queria vender. Então o que ela quer fazer? Ela quer ter mais segurança de renda, ela quer ter mais segurança de forma que ela consiga ter uma renda mensal que não seja tão volátil no momento de crise. Qual é o melhor investimento para Amanda fazer agora? Para Amanda o melhor é diversificar o patrimônio dela em outras classes de ativos. Em quais classes de ativos? Como ela tem o foco de viver de renda, porque ela já chegou nessa fase em que ela não está mais buscando a construção patrimonial, ela já parou essa construção, ela não trabalha mais ativamente para ganhar dinheiro para reinvestir, ela só vive com a renda vinda justamente do patrimônio que ela já tem. Para ela talvez seja mais indicado investir em ações que pagam bons dividendos, talvez seja mais indicado investir em fundos imobiliários, porque
Com fundos imobiliários a gente investe pouco dinheiro, diversifica bastante dinheiro, não paga imposto de renda sobre aluguel, não paga imposto de renda sobre aluguel e tem essa distribuição mensal dos aluguéis, dos rendimentos. O fundo distribui mensalmente para a gente uma parte do rendimento que ele tem com o aluguel dos imóveis físicos que a gente está comprando ali. Quem sabe investir em títulos públicos com os juros semestrais, aqueles que semestralmente pagam os juros, certo? Esses seriam os melhores investimentos para o caso da Amanda. Então o que eu falei aqui nessa aula de hoje? Eu te mostrei 5 casos totalmente diferentes, de pessoas totalmente diferentes, com situações de vidas totalmente diferentes. Alice, a Clarice, o Newton, o Kleber e a Amanda. E qual a conclusão que a gente tira disso tudo? O melhor investimento para um não necessariamente é o melhor investimento para o outro. O melhor investimento para mim não necessariamente é o melhor investimento para ti. Isso é essencial de tu entender. Por quê? Porque se eu for atrás da manada e fazer o que todo mundo está fazendo, se eu fizer o que o youtuber famoso está dizendo para fazer, se eu fizer o que o youtuber não tão famoso está dizendo para fazer, ou simplesmente ele não está dizendo para fazer, mas eu estou copiando ele, fazendo o que ele faz, eu estou construindo a vida que ele está construindo, não a vida que eu quero construir, certo? Então não adianta eu investir numa ação se o meu objetivo é formar reserva de oportunidade. Não adianta eu querer investir com foco na minha independência financeira e eu ficar investindo no Tesouro Selic, no CDB, no MLCI, no LCA, num fundo do tipo simples. Não adianta eu querer formar minha reserva de oportunidade, justamente, e querer investir em ações. Não adianta se eu quero viajar para a praia no fim do ano, eu vou lá e vou querer investir em Bitcoin para eu ganhar dinheiro para conseguir ir para a praia. Não adianta eu querer viajar para a Europa daqui 5 anos e eu ficar investindo, daqui 5 anos, poxa, é um longo prazo, eu ficar investindo durante todos esses 5 anos só na poupança. Não adianta, se eu quero pagar uma boa educação para o meu filho, que eu vou ter ainda daqui 5 anos, não adianta eu ficar investindo só na poupança, não adianta eu ficar investindo só num título público, certo? Se eu quero pagar o aniversário da minha filha daqui 2 anos, poxa, não vou me arriscar no mercado de ações, porque tem volatilidade, sim, tem risco, e eu não posso perder dinheiro nesse caso, eu preciso de liquidez. Ou seja, mais importante do que o momento da economia, mais importante do que qual é o preço do dólar hoje, por exemplo, qual a cotação do dólar hoje, mais importante do que isso, no meu processo de decisão de investir ou não em dólar, é qual o meu objetivo ao investir. Qual o meu plano de vida? O que eu quero fazer daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Eu tenho que tomar decisões, se eu não tomar decisões lá pra frente corretas, eu vou tomar decisões agora no presente erradas. Então, eu preciso definir o meu plano de vida, eu tenho que saber exatamente o que eu quero. É justamente por isso que no meu treinamento, no método RRP, a gente tem um módulo dedicado exclusivamente a isso, a construção do plano de vida. Primeiro a gente tem a mentalidade financeira, constrói isso, vê onde a gente está, depois a gente constrói onde a gente quer chegar. Qual é o plano de vida, onde eu quero realmente chegar. A partir daí que a gente vai começar a controlar o dinheiro e investir o dinheiro. Porque sem isso nada faz sentido, absolutamente nada faz sentido. A gente vai estar simplesmente imitando o que os outros estão fazendo e alcançando aquilo que provavelmente não é aquilo que a gente quer alcançar. Porque eu estou investido com base no que uma outra pessoa está planejando para ela, não no que eu estou planejando para mim. Então, Vinícius, é hora de investir em ações? Depende. Quanto por cento do teu dinheiro está investido em ações hoje? Se é 0, as ações podem estar nas alturas, mas sim, pode ser a hora. Vinícius, é hora de investir em ouro? Quanto por cento do teu dinheiro está investido em ouro hoje? Qual é o teu objetivo a investir? Independência financeira? Tu não tem nada? Quem sabe uma exposição, mesmo que pequena, seja positiva. Vinícius, é hora de investir em dólar? A resposta é a mesma. Se tu não tem nada investido em dólar e tem investimento em ações, sim, é interessante investir em dólar. Até se tu não tem, porque muito do que a gente consome no dia a dia é cotado em dólar. A gente não percebe. Mas, por exemplo, a maioria das pessoas comem pão todo dia, a maioria das pessoas comem arroz todo dia, certo? Qual é o preço do mercado internacional? Qual é o preço do trigo? É cotado em qual moeda? Em dólar. Em qual moeda é cotado o preço do petróleo, do combustível? Em dólar. Em qual moeda é cotado as partes eletrônicas do celular que a gente usa? Em dólar. Então, se o dólar sobe, interfere totalmente na nossa economia. Então, a gente sempre tem que ter um pouco de investimento em dólar, certo? Então, qual é o melhor investimento para ter agora? Depende. Depende muito menos da situação da economia, depende muito menos de como estão indo os investimentos hoje, do que
da tua situação de vida e do teu objetivo a investir. Esse aqui é o foco, certo? Esse aqui é o foco. Eu te mostrei justamente 5 situações diferentes, 5 histórias de pessoas diferentes para te mostrar realmente histórias que possivelmente tu possa te identificar. E aí, sabendo mais ou menos ali em qual perfil, em qual história eu me encaixo, tu já consegue ter uma luz de para onde tu deve ir. E por isso eu te faço essa pergunta agora, com base na tua situação de vida, com base nos teus objetivos. Qual tu considera o melhor investimento para tu fazer agora? Então, com base na tua situação de vida, com base nos teus objetivos, qual tu considera o melhor investimento para tu fazer agora? Se tu realmente está comprometido com isso, deixa aqui embaixo nos comentários, #EuToNaRota e me responde isso. Qual o investimento que é o melhor para tu ter agora, com base na tua situação de vida, nos teus objetivos, em tudo que tu aprendeu aqui nessa aula ao vivo que a gente fez hoje, certo? Então, se tu realmente curtiu essa aula, se tu realmente gostou, se fez sentido para ti, se eu te ajudei de alguma maneira, o que tu faz agora? Deixa o teu like aqui embaixo para o YouTube entender que esse assunto é relevante, ele acaba distribuindo para mais pessoas e tu mesmo pode pegar e fazer isso. Compartilha com os teus familiares, com os teus amigos que também estão buscando acessar a Rota da Riqueza, certo? Olha aí, já temos resposta aqui no bate-papo. #Eu tô na rota, reserva de emergência. Excelente. Esse é o passo. Bom dia, com pouco dinheiro, como você divide na hora de investir? Pouco de renda fixa e fração de ações, por exemplo, ou foca em cada no mês? Essa pergunta foi feita bem antes, já respondi durante a aula. O meu dinheiro é investido 30, 10, 10, 50. Ações, fundos imobiliários, dólar e ouro e títulos públicos, certo? Com pouco dinheiro tu pode justamente enxugar um pouco isso. Se tem pouco dinheiro, não tem tanto dinheiro para diversificar em ações, pode investir num ETF, que o BOVV11, por exemplo, tem uma aula ao vivo que eu dei só sobre ETF, que é justamente como investir em ações sem perder tempo e sem ser magnata, é o nome dessa aula. Aí vai investir no ETF. Em dólar e ouro, tu vai precisar aí de pelo menos R$1.000 para investir tanto em um quanto no outro. Esse é a movimentação mínima, o investimento mínimo, certo? Para investir em fundos imobiliários, com R$2, R$3 tu já consegue investir em fundos imobiliários. Para investir em títulos públicos, tu vai precisar aí, o mais caro de se investir, tu vai precisar de R$102 para investir, que é o Tesouro Selic. Então, não precisa de tanto dinheiro para começar a investir, mas precisa de algum dinheiro ali para conseguir formar uma carteira. Ah, não consigo formar tudo agora. Vai formando aos poucos. Vai formando aos poucos, que aos poucos tu vai chegar nesses percentuais que vão ser ótimos. E vai demorar meses para tu identificar quanto que é o melhor para ti investir em ações, quanto por cento. Tem que fazer o teste do travesseiro, não tem outra forma. E tu sempre vai recalibrando isso não tem que ser algo chato, porque é algo que tu vai melhorar a cada vez mais, vai melhorar com o tempo. Então tu vai sempre testando coisas novas, se tu quiser, se não, chegou um momento que tu diz, aqui tá bom, aqui eu gostei e realmente está me dando uma ótima rentabilidade e eu não estou ficando ansioso, não estou ficando estressado, não estou perdendo tempo demais com isso. Certo? Beleza, gente? Mais resposta aqui, #Eu tô na rota, fundos imobiliários e ações, excelente, excelente ver decisão, eu gosto de ver decisão, porque essas aulas aqui é justamente para nos dar a base para tomar decisão e mudar a tua rota e entrar na rota justamente na Rota da Riqueza. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.